Bom dia, irmãos. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo. E se vocês perceberem pelo meu caderno, vocês vão ver que eu sou meio antigo. E eu não consegui pegar muito a tecnologia de ter os equipamentos eletrônicos. Ainda bem que a Bíblia é bem antiga também, né, irmãos? Ufa! Mas, irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa manhã, algo que eu e a Estela temos estudado juntos, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Na verdade, é uma carta tão rica que tem tanta coisa para a gente aprender com ela. E eu peguei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje de manhã. Então, vamos começar. Filipenses capítulo 1. E diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não é isso não. Isso é Efésios. Era só para ver se... Não era para ver nada, eu errei mesmo, irmãos. Filipenses 1, versículo 1. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, aqui é Paulo escrevendo esta carta para a igreja de Filipos. Na verdade, quando eu li isso, algo me faz pensar como Deus nos surpreende. Porque aqui, de fato, é uma pequena carta que Paulo escreveu quando estava na prisão, lá no primeiro século, preso no Império Romano, mandando essa carta para os cristãos da igreja de Filipos, que também não era uma grande cidade, nem de grande destaque. Mas é incrível como Deus pode usar algo assim para ensinar tantas pessoas alguns segredos da maneira de como a gente deve viver, de como a gente pode viver uma vida plena com Deus. Era isso que Paulo estava transmitindo aos irmãos nessa pequena carta. E quando eu falo de Paulo, o autor da carta, ele estava preso, e na verdade da prisão ele escreveu algumas outras cartas para as igrejas daquela época. E se você perceber, em nenhuma dessas cartas há sinais de tristeza, de frustração, de decepção, muito pelo contrário. Cada carta tem uma mensagem que mostra algo alegre. Mas especialmente essa de Filipenses, o tom é de uma alegria incrível. Paulo está falando de coisas tão fantásticas do próprio coração, que é difícil você imaginar que esse homem está escrevendo isso de uma cela, de uma prisão, lá no primeiro século. E aí você pensa, esse homem teve uma vida tão dura até aquele momento. Estava sendo acusado, perseguido, já tinha sido espancado e chicoteado diversas vezes, expulso de diversas cidades e agora está nessa situação, preso. E com tudo isso, Paulo mostrou que ele aprendeu como viver. Ele aprendeu que não são as circunstâncias que definem a maneira como devemos viver, mas sim o quanto nós conhecemos a Deus e o quanto entendemos a profundidade do amor dele por nossas vidas. Sabe, não precisamos ter tudo aquilo que a gente acha que a gente precisa ter para poder viver uma vida plena com Deus. A maneira como vivemos tem muito mais a ver com o quanto realmente a gente conhece a Deus. Sabe, voltando aqui a Paulo, sabe, além de estar preso, havia várias outras dificuldades que ele estava enfrentando
naquele momento na sua vida. Ele estava preso e ele estava sendo acusado falsamente por algo que era injusto. Ele estava sofrendo uma forte oposição dos religiosos da época, que queriam destruir a autoridade com que ele ensinava, que disputavam com ele uma certa posição na sociedade. Até entre os irmãos havia alguma falta de sinceridade que Paulo estava enfrentando. Algumas irmãs queridas que tinham trabalhado com Paulo no ministério estavam em conflitos, e Paulo usa essa carta para tentar ajudar esse relacionamento. Irmãos, nem todos os sonhos de Paulo estavam sendo realizados. Mesmo pensando no ministério, ele queria que a palavra já tivesse chegado em muitos outros lugares. Ou seja, nem tudo estava satisfeito na vida dele. E ainda assim, a gente vai ver um homem que está grato e alegre pela vida que ele está passando. O que será que ele sabia que a gente precisa saber? O que será que Paulo tinha aprendido que eu e você também precisamos aprender? Lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Paulo aqui está dizendo, ele aprendeu o segredo. E Paulo levou alguns anos para aprender esse segredo. Mesmo como um discípulo, ele levou tempo para aprender. Sabe, esse é um tipo de segredo que não é aquilo que cai do céu na nossa cabeça e de uma hora para outra eu descobri. Eu sei agora como viver. Sabe, não é como uma gripe, que um dia você está bem, no dia seguinte o vírus te pegou. Eu prometo que eu não vou derrubar esse microfone até o fim da pregação. E de repente você está doente. Paulo está falando, esse segredo é algo que você aprende. Isso leva tempo, é um processo, é uma construção. Mas ele falou que ele estava aprendendo esse segredo. Irmão, só antes de entrar mais a fundo no que Paulo escreveu, eu só queria lembrar, para a gente voltar um pouquinho atrás e pensar como é que foi o início dessa igreja para a qual Paulo está escrevendo essa carta. Vamos voltar um pouquinho lá em Atos, capítulo 16, e entender para que grupo é esse que Paulo vai escrever essa carta. Paulo foi quem começou essa igreja alguns anos atrás. Provavelmente um pouco mais, pouco menos, tinha uns 10 anos antes dele estar escrevendo essa carta. E Paulo estava na sua segunda viagem missionária, indo para algumas cidades para tentar espalhar a mensagem. Ele estava tentando ir para uma região e o Espírito de Deus estava impedindo de que ele fosse, para que ele fosse para esse lugar. E numa noite, Paulo tem uma visão onde um homem da Macedônia fala, Paulo, passa para cá e nos ajude. Paulo entendeu que Deus estava dando uma direção para ele seguir. Aí lá no versículo 11 de Atos 16, diz assim, nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou, dizendo, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela.
Irmãos, assim começou a igreja em Filipos. Paulo ficou alguns dias, e num sábado ele foi procurar um lugar de oração, que era costume dos judeus, se encontrar aos sábados para orar. E ele foi, e lá ele começou a anunciar a mensagem para as pessoas que estavam ali. E Lídia era uma dessas mulheres que ouviu a mensagem, uma mulher que estava buscando a Deus, que adorava a Deus, e reconheceu a verdade nos ensinamentos de Paulo. E ela decidiu ser batizada, e toda a família dela. Se a gente continuar a história, o que aconteceu é que Paulo continuou indo naquele grupo e anunciando a mensagem, ensinando mais sobre Jesus. Só que nesse período, Paulo acabou expulsando o demônio de uma escrava que fazia adivinhações, e os donos dela, por perder essa fonte de renda, ficaram revoltados com Paulo. E levaram Paulo diante das autoridades, onde Paulo foi chicoteado, foi acusado e foi mandado para a prisão. E aí a gente sabe a história. Paulo e Silas foram para essa prisão e no meio da noite eles estão orando e cantando a Deus, quando de repente dá um terremoto, as portas da cadeia se abrem e o carcereiro, desesperado, porque ele tinha a responsabilidade de guardar esses homens, já ia se suicidar. Quando Paulo fala: irmão, não faça isso, estamos aqui. E esse homem, impressionado com a vida de Paulo, pergunta para ele: como eu posso fazer para ser salvo? E Paulo explica a mensagem. Esse carcereiro começa a cuidar dos ferimentos de Paulo e Silas. E logo em seguida, esse homem e a família dele é batizada. Tudo isso em poucos dias. Ou seja, ao mesmo tempo que é algo tão incrível, é algo tão simples. A maneira como a igreja começou nessa cidade. Uma mulher que era vendedora da área comercial, provavelmente aqui na igreja a gente deve ter algumas pessoas que trabalham nessa área de vendas comercial. Será que tem alguém? Dá para ver um ou outro ali, né? Começa. Ou seja, muita gente trabalha nessa área. O outro era um homem carcereiro que trabalhava na área de segurança. Também tenho certeza que se eu perguntar aqui, alguém trabalha nessa área, ou tem alguém na família que trabalha nessa área. Ou seja, a igreja começou, irmãos, com gente simples, normal, comerciante, carcereiro. E a gente vê que a igreja cresceu. Só que olha o que aconteceu no versículo 40. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. A igreja começou, em algumas semanas Paulo estava indo embora. E ainda assim essa igreja cresceu e ficou firme. Sabe, irmãos, Deus faz a coisa, às vezes, diferente da maneira como a gente pensa. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de uma grande estrutura, de algo muito fantástico, quando Deus está usando coisas simples para mudar a vida de pessoas. Mas aí, depois desse início de Paulo, provavelmente ele voltou a Filipos mais umas 2 vezes na sua terceira viagem missionária. E agora ele está escrevendo essa carta. E eu queria voltar lá para o versículo 3 do capítulo 1 de Filipenses. E ele diz assim: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. E isso, o que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor
por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Irmãos, Paulo aqui, ele está derramando o coração dele nessa carta para esses irmãos de Filipos. Por exemplo, versículo 3, ele fala, olha, sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Olha como é demais você poder lembrar de um grupo de pessoas e isso gerar gratidão no seu coração. Toda vez que você lembra daquele grupo, você pensa com gratidão. No versículo 5 ele fala, versículo 4, e todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria. Paulo está falando que ele pensa nesse grupo e isso traz alegria no coração. Versículo 7, vocês estão sempre no meu coração. Paulo está falando do afeto que o liga a essas pessoas. No versículo 8, Paulo nem sabe mais como expressar, ele fala, Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que meu grande amor por vocês. Paulo, não é mais o amor, ele quer dizer que o quão grande é isso. E ele fala, e Deus sabe que esse grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Era uma ligação espiritual, verdadeira, que Paulo está tentando derramar com toda a intensidade. No versículo 9, ele fala, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. Aqui Paulo está falando, olha, minha oração é que o amor de vocês possa continuar crescendo. E aqui esse é o ponto, crescer em amor. Irmãos, eu confesso algo para vocês. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, minha tentação foi, eu vou pular esse assunto. Eu não vou entrar nessa questão. Minha vontade realmente era ir para frente e deixar isso. Porque parece que quando a gente fala sobre amor, sobre crescer em amor, parece que na nossa mente, automaticamente, a gente cria umas defesas, umas barreiras, de parece que vai ser exigido mais de nós. Puxa, eu vou ter que amar mais, isso vai me tirar daquele conforto. Parece que, puxa, não está satisfeito, eu preciso amar mais. Parece que a gente não quer ouvir muito mais desse assunto. Por outro lado, a gente ouve falar sobre amor no nosso mundo, parece que virou um lugar comum. Ele não faz mais muita diferença, onde parece que as pessoas não preocupam mais sobre amor. Parece que virou algo, por incrível que pareça, vazio. Parece que não traz mais muito significado. Mas depois eu pensei um pouco mais, eu falei, como é que eu não posso falar sobre amor aqui na igreja? Sabe, não faz o menor sentido não viver uma vida com amor e dizer que somos cristãos. Sabe, sem amor não faz o menor sentido a vida cristã. Nossa mensagem seria completamente vazia. Como a gente ia poder falar sobre Deus, que é amor, falar sobre o que Cristo fez na cruz, ouvir a mensagem que a gente escuta aqui na ceia e não associar isso com o nosso amor. 1 Coríntios 13, versículo 13, não precisam ir lá, mas fala que o amor é o maior de todas as coisas, maior que a esperança. Irmãos, se não sabemos como amar, sinceramente não sabemos como viver. Para viver como Jesus, a gente precisa aprender a amar. Sabe, quando Paulo pensava nos discípulos lá em Filipos, ele pensava em homens e mulheres que sabiam como amar.
Mas ele sabia tanto da importância de que o amor precisa continuar crescendo, que a oração dele era para que isso não parasse, para que eles pudessem crescer ainda mais. Eu sei que amor em qualquer nível é bom, mas o amor pode ser mais profundo. O amor pode ser mais intenso, ele pode se aprofundar, ele pode ser enriquecido com sabedoria, com entendimento. Irmãos, o amor em qualquer nível é bom, mas se a gente parar de crescer, logo esse amor vai morrer, pode ter certeza. Quando ficamos satisfeitos com o nosso amor, e não fazemos mais nada para crescer, a gente vai perceber que nossa vida deixa de fazer uma diferença nesse mundo. Você pode se esforçar, você pode fazer um monte de coisas, mas sem amor, nossa vida vai passar em branco. Porque o que faz diferença nesse mundo é a maneira como a gente ama a Deus e ama os outros. Sabe, os filipenses tinham aprendido a amar, mas Paulo orava para que o amor deles crescesse cada vez mais. Sabe, não importa se você é um discípulo há 20 dias ou há 20 anos, a gente sempre tem o que aprender sobre amar. A gente sempre pode aprender a amar mais com Deus. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E a gente sempre vai poder aprender com Ele. Irmãos, eu sei que alguns de vocês conheceram minha mãe, Dona Cida, que faleceu há 4 anos. E quando eu penso, na verdade me emociono, mas eu lembro do amor que ela tinha. Sabe, o quanto ela se entregava a Deus por amor. O quanto eu me sentia tão amado por ela. A maneira como ela servia, a maneira como ela pensava, como ela se preocupava. Eu sabia que ela orava por mim a cada dia, para que Deus estivesse cuidando, me ajudando nas decisões, no caminhar. É um amor que reverbera, que vibra lá dentro até hoje. Mas eu pensei, quando ela foi embora, eu falei, puxa, é como se fosse uma fonte de amor que agora estivesse fechando. Mesmo, e eu não estou reclamando, porque eu aproveitei disso demais. E isso ainda está lá dentro. Mas aí eu, pensando, logo, alguns anos depois, Deus deu um filho para mim e para a Estela. E aí, novamente, eu vi uma fonte de amor tendo que começar, um canal sendo estabelecido, porque eu precisava cuidar e me interessar e me preocupar e querer educar. E de novo eu vi que um canal de amor estava sendo construído. Irmãos, e quando a gente pensa em família, nas pessoas mais próximas, às vezes é fácil identificar isso. Mas o que Deus está querendo fazer é a mesma coisa em qualquer relacionamento. Cada vez que você decide investir na vida de alguém, dar do seu tempo, colocar seu interesse, Deus começa a criar essas conexões, esses canais de amor. A expectativa que Deus tem é que a gente vai poder ser uma fonte de amor para muitas pessoas. Que isso vai causar um impacto de uma maneira grande nesse mundo. Irmãos, eu acredito completamente que a igreja foi desenhada para ser um lugar de cura das feridas. Que a gente vai chegar aqui e a gente vai receber aquilo que a gente precisa para lidar com nossas vidas. A esperança que a gente precisa, os sonhos, lidar com as feridas do passado, com as dores. Para mim, a igreja é um lugar terapêutico. Mas isso só vai acontecer se esse canal de amor estiver crescendo em cada um de nós. Às vezes a gente pensa, puxa, mas eu preciso amar o mundo inteiro. Começa dando um pequeno passo. Lá na sua família, qual é o relacionamento que você precisa investir para isso crescer? Lá na sua igreja em casa, talvez você precise se aproximar de um irmão ou de outro. Lá no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vizinhança. Vamos começar com um passo pequeno. Porque Paulo sabia que a gente precisa continuar crescendo no nosso amor. O tema dessa pregação é aprendendo o segredo.
E nesse aprendizado, Paulo sabia que a gente precisa continuar crescendo em amor. Continuando em Filipenses, no versículo 12, diz assim: meus irmãos, o que eu quero que vocês saibam, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Irmãos, uma vida vitoriosa não é uma vida sem dificuldades, sem provações e até mesmo sem desgraças nas nossas vidas. A vida vitoriosa é aquela onde uma pessoa descobre que Deus pode transformar uma situação muito difícil, muito negativa, em algo que vai dar glória para Deus. É aquele que aprende que uma dificuldade pode reverter em vitórias para Deus. Olha aqui a situação de Paulo. Paulo estava na missão de anunciar o Evangelho no primeiro século, e ele estava causando um grande impacto. Não é à toa que a gente lê nossa Bíblia e ouve tanto do que Paulo estava fazendo. Mas nesse processo acontece algo terrível, humanamente falando. E Paulo é preso. É essa situação que ele está encarcerado. Imagina a situação, e eu não estou desejando isso. Mas imagina, a gente está muito animado com a missão que vai para Ribeirão Preto daqui a alguns meses, certo? Aí imagina, daqui 3, 4 meses, chega o time missionário lá em Ribeirão e a gente começa a ouvir as boas notícias. As pessoas estão ouvindo, as pessoas estão aceitando, as pessoas estão começando a ser batizadas, a igreja está crescendo, famílias, e a gente está ouvindo aqui e você fala, uau, que demais! Sabia que a igreja lá no interior está dando esses passos. Mas de repente chega uma notícia. Só que alguém ficou tão incomodado com o trabalho que eles estavam fazendo, que inventaram uma situação. Falaram que eles estavam ligados com crime, que eles estavam lá fazendo algo desonesto. E a gente acaba de receber a notícia que o Leandro, o JP e mais 2 irmãos estão presos. Injustamente. Uau! Talvez seriam nossos pensamentos. Sabe, guardando... Irmãos, não estou desejando isso para eles, por favor. Mas, irmãos, guardando as devidas proporções, o que estava acontecendo lá era isso. Paulo era o grande encorajador por causa do que ele estava fazendo no primeiro século, nas igrejas, salvando as pessoas. Mas a notícia que chega é, cara, agora Paulo está preso lá numa cadeia, provavelmente em Roma. Sabe, essas notícias podem fazer muitos ter duvidado da fidelidade de Deus. Em pensar, puxa, a mensagem não vai se espalhar mais. Provavelmente alguns disseram, não, que horrível. Deus, que isso? Alguma vez já aconteceu algo na sua vida e você pensou algo assim? Não. Deus, por que isso comigo? Não sei se já aconteceu com você. Irmão, no meio de todo esse turbilhão, no meio dessa tempestade, Paulo estava mostrando que ele tinha aprendido como viver. Que ele sabia que Deus podia transformar em vitórias a pior das provações. Sabe, aquilo que era algo tão trágico, estava sendo usado para espalhar ainda assim a mensagem, para que a mensagem chegasse num lugar onde talvez ela nunca chegaria de outra maneira. O que Paulo fala aqui é que ele queria que os filipenses soubessem disso, que o que estava acontecendo na vida dele não era algo trágico, muito pelo contrário, Deus estava usando aquilo de uma maneira incrível. Sabe, Paulo está falando aqui que ele estava anunciando para a guarda do palácio do governador. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que ele poderia estar se referindo
a guarda pretoriana, que era a guarda particular do imperador, César. O imperador, nessa época, era o homem mais importante, mais poderoso de toda aquela época. E Paulo estava anunciando a mensagem ali perto. E olha, quando ele fala lá no finalzinho da carta, capítulo 4, versículo 22, ele faz uma referência que ele fala: todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Sabe, provavelmente alguns já haviam se tornado discípulos. Irmãos, Deus estava tocando das pessoas mais simples, as pessoas mais importantes, sem distinção nenhuma. Deus estava usando a vida de homens e mulheres comprometidos para anunciar o evangelho para todos. Alguma coisa na sua vida hoje que talvez você esteja pensando: nossa, isso parece tão ruim. Mas será que Deus está querendo usar de uma maneira grande e transformar isso? Irmãos, precisamos sempre lembrar, não importa o que aconteça em nossas vidas, Deus está no controle. E Ele pode transformar qualquer coisa, qualquer situação, e usar para o bem daqueles que amam a Deus. Satanás nunca pode lançar algo sobre nós que Deus não possa reverter isso e fazer algo glorioso para Ele mesmo. Eu sei que às vezes, irmãos, nós não enxergamos o que Deus está fazendo. Outras vezes a gente não entende o porquê Deus está fazendo isso num determinado momento. Outras vezes, talvez, a gente nunca vai entender algo que Deus fez na nossa vida. Mas Deus está sempre agindo para cumprir o propósito dEle na nossa vida. Ainda que seja para que a gente se aproxime mais dEle. Irmãos, eu lembro de algumas situações da minha vida, eu queria compartilhar uma delas. Por vários anos, eu e a Estela, a gente tentou engravidar. A gente queria muito ter um filho. E por vários anos, a gente tentou. E aí a Estela começou a fazer tratamentos, que são tratamentos desgastantes, são várias tentativas. Depois de várias delas, Deus fez com que a Estela engravidasse. E foi uma alegria tão grande naquele momento ter essa notícia. Ver lá o primeiro ultrassom, eu vi aquele coraçãozinho sem você ver nada, fazendo um barulho. Você fala: nossa, que coisa incrível que é pensar na vida. Porém, pouco tempo depois, a gente teve a notícia de que aquele bebê tinha uma má formação congênita e que a chance de vida era mínima. E de fato, depois de alguns meses, no meio de muito sofrimento, a Estela acabou perdendo o bebê e eu quase perdi a Estela naquela noite, porque ela foi para a UTI e ficou tão mal. Sabe, eu lembro aquele período, quantas vezes indo de joelho pedir um milagre para Deus, tendo toda a certeza que Ele podia transformar aquilo e mudar aquela situação. Mas Deus não fez isso. E eu sei que Deus estava me ensinando a aprender a confiar nele, a ser fiel independente da resposta que Ele desse. Temos que entender, Deus é soberano. E nem sempre Ele vai responder aquilo que a gente quer que Ele responda. Ele vai responder aquilo que Ele quer, aquilo que a gente precisa. E Ele faz isso na sua bondade e na sua fidelidade. Irmãos, Deus pode transformar qualquer situação. Paulo sabia disso. Para terminar, versículo 14. Paulo continua aqui e ele fala: e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos. Mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos, enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa
é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Irmãos, esses versículos me incomodaram por muito tempo. Quando eu lia isso, eu pensava, como é que pode esses irmãos anunciarem verdadeiramente a Cristo? Pessoas estão conhecendo Jesus por causa deles, mas eles estão fazendo isso, querendo provocar sofrimento em Paulo nessa situação. Falava, como pode ser? E Paulo ainda fala, não, mas isso não tem importância. E eu pensava, mas como assim? Que as motivações não importam? Paulo não está preocupado com isso? Sabe, o coração do homem é o mesmo, lá no primeiro século, assim como é aqui no século 21. As tentações são as mesmas, os pecados são os mesmos, os desejos e as vontades, as necessidades são as mesmas. E o homem, naturalmente falando, ele anseia por reconhecimento, por glória. Mesmo estando no reino de Deus, nós somos tentados com ambição egoísta. Mesmo, sabe, eu penso no coração de cada um de nós, se a gente estiver distraído, se a gente estiver vivendo uma vida independente, autossuficiente em relação a Deus, a ambição egoísta vai querer dominar nosso coração. Você pode ter certeza disso. Por isso eu pensava, como aqueles irmãos podiam fazer aquilo com Paulo? Eu nunca faria isso. Irmãos, quando eu pensava assim, é porque eu estava esquecendo como é a natureza humana. Como é a nossa tendência pecaminosa, de se a gente não lida, isso vai dominar nossos corações. A ambição egoísta é algo tão sutil, que muitas vezes ele nos cega. Para a gente poder se sentir melhor em relação aos outros, a gente faz algumas coisas que destroem nossa vida. Sabe, às vezes aquele comentário que você não deveria fazer, mas você faz para você parecer que você talvez seja melhor, mais inteligente, até mais espiritual do que o outro. Sabe, sem dúvida, aqueles homens lá, eles cobiçavam talvez a importância de Paulo, mas eles não desejavam as consequências dolorosas que Paulo enfrentava cada dia. Eles estavam muito mais preocupados em receber glória do que dar glória a Deus. Mas para concluir, eu quero focalizar na perspectiva de Paulo nessas circunstâncias. Sabe, Paulo ele estava tão seguro na posição dele diante de Deus, que ele era um servo de Jesus Cristo, salvo, e que mais cedo ou mais tarde ele ia estar com Deus nos céus. Ele não estava preocupado em perder um lugar de destaque na comunidade. Ele não estava preocupado em deixar de ganhar alguma promoção no ministério. Sabe, ele confiava no trabalho de Deus. E nos meus questionamentos, eu sei que não é que Paulo não estava preocupado com as motivações dos irmãos, mas ele sabia que esses irmãos iriam reconhecer seu pecado, iriam se arrepender, ou que não, Deus iria julgá-los e lidar com os pecados desses homens. Irmãos, vocês podem ter certeza, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, Deus lida com os nossos pecados. Deus vai trabalhar no nosso coração, por causa do amor dele. Sabe, o enfoque de Paulo era dar glória a Deus. Por isso ele podia ver aquela situação e falar, não importa, Cristo está sendo pregado. Motivação é importante? Sem dúvida alguma. Motivação de agradar a Deus, porque Deus vai lidar com o nosso coração, para a gente buscar a motivação certa. Sabe, irmãos, Paulo aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Porque ele sabia que nosso amor precisa continuar crescendo. Ele sabia que Deus pode transformar
qualquer situação, na mais difícil possível, para dar glórias para Ele. E ele sabia que a nossa motivação precisa ser glorificar a Deus. E com tudo isso ele tinha uma certeza. Filipenses 1, versículo 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Deus eterno e Pai querido, quero tanto te agradecer, Pai, porque o Senhor tem revelado algumas coisas da Tua palavra para cada um de nós, Pai. Deus, quero muito orar que esse segredo possa ser aprendido por cada um de nós, Pai. Deus, eu sei que enquanto eu estou falando essas coisas, tantos irmãos já têm tido tantas experiências contigo, Pai. Deus, já tem aprendido em tantas situações tão difíceis, Pai. Eu sei que nessa igreja o Senhor tem construído esse segredo na vida de cada um, Pai. É tão bom, Deus, lembrar das coisas que o Senhor já reverteu, daquilo que o Senhor já fez na nossa vida e que nos dá esperança para continuar prosseguindo, Pai. Muito obrigado, Deus, para que o Senhor tem revelado e que o Senhor nos mova a querer crescer no nosso amor, Pai, a confiar em Ti de todo o coração e a querer dar a glória verdadeira e genuína ao Senhor, Pai. Te oro agradecido, em nome de Jesus. Amém.